Abra sua Bíblia no Salmo 126, mas a mensagem é no 128. Dependendo da Bíblia, quando você abre, já aparece o 126, o 127, o 128. Se você observar abaixo do título do Salmo 126, 127, 128, inclusive do 125 também, tem a mesma descrição. Todos eles são um cântico de peregrinação. O Salmo 126, eh, ele estaria retratando a condição espiritual, emocional, a alegria de Israel ao retornar para a sua terra. Então, um sonho que eles tinham lá na Babilônia, agora um sonho realizado. Eles estão de volta à terra. E o Salmo 127, o Salmo 128, pensando em Israel como uma grande família de Deus, né? Então eles estão de retorno à terra de Canaã. O Salmo 127 e o 128 fala sobre as famílias consanguíneas, as famílias menores que fazem parte dessa grande família do povo de Deus. O Salmo 127, que é um salmo de Salomão, né? É uma coisa interessante é que alguém pode falar coisas boas e ensinar coisas certas sobre família, mas não ser um exemplo de família. O que Salomão fala no Salmo 127, eu e você seremos abençoados se nós seguirmos, mas ele não seguiu. Então, foi um homem politicamente poderoso, financeiramente riquíssimo, mas a vida espiritual e a vida familiar não seguiu o mesmo êxito que ele teve na vida financeira e na vida política. Mas o Salmo 127 tem muita coisa boa para nós. E uma delas, ou a principal, essa grande família de Israel que voltou para Canaã, nesse salmo está dizendo o seguinte: a pedra fundamental de uma família é o Senhor. Não é o marido, não é a esposa, não é o casal. A pedra fundamental de uma família é o Senhor. E aí ele começa falando sobre ele, na primeira frase, fala: se o Senhor, se o Senhor não agir, a família não fica de pé. Mas o Salmo 128, que é o que eu quero meditar com você, compartilhar com você nesta manhã, é, o eixo muda e não é que o Senhor deixa de ser a pessoa principal, mas o Salmo 128 fala sobre o personagem principal ou de suma importância na família. Eu diria que o Salmo 128, é, além de ser um salmo familiar, mas ele tem uma pessoa da família como o alvo principal. E quem é essa pessoa que é o alvo principal da felicidade no lar que o Salmo 128 apresenta? Essa pessoa principal é o homem. Então, hoje de manhã, eu falo para a família, mas eu gostaria que o meu alvo principal fosse os meus companheiros, fosse o guerreiro da casa. Porque esse é o alvo principal do Salmo 128. É o guerreiro da família.
E o Salmo, eu mandei uma arte, se vocês conseguirem colocar, ele começa dizendo assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Que bem-aventurado é esse? A resposta você entende no verso 3 e no verso 4. Não está falando de todos, está falando do marido, está falando do pai. Porque, como no verso 3, lá ele fala assim: bem-aventurado. Aí você pode pensar que é genérico, mas não é, é específico. Porque no 3 fala assim: sua esposa. E no 4 fala assim, no 3 também, teus filhos. Então, quem é o bem-aventurado do verso 1 do Salmo 128? É o marido e o pai. Conseguiram acompanhar? E bem-aventurado significa feliz. Então, a primeira coisa que é dita é o seguinte: existe um segredo de felicidade para todos os homens. Existe um segredo para um homem ser feliz. Não é aonde ele chegou na sua profissão. Não é ele ter conseguido comprar uma casa para deixar de herança para cada filho. Não é ele trocar de carro todo ano. Nada dessas coisas são ruins e são pecados em si mesmo. Mas isso não torna um homem feliz e todos nós sabemos disso. Então, Deus sempre vai no âmago da questão. Deus não fica na periferia dos assuntos. E aí começa dizendo o seguinte: o homem, para ser feliz, tem que ser um homem temente a Deus. E às vezes, o homem pode ser bíblico e pode ser teológico, mas não temer a Deus. Porque se ele é bíblico ou se ele é teológico, mas ele toma decisões sem consultar o Senhor, ele não teme a Deus. Se ele é bíblico, se ele é teológico, mas ele toma decisões sem ter preocupação que a sua decisão vai estar ferindo o coração de Deus, ele não teme a Deus. Temer a Deus é algo que, às vezes, está acima do conhecimento bíblico ou teológico de um homem. O que é temer a Deus? É respeitá-lo, é honrá-lo. Não é ter medo, é respeitá-lo e honrá-lo. Então o salmista diz o seguinte: olha, o guerreiro da família, ser um homem feliz, para o líder, o cabeça, ser um homem feliz, não é o sucesso profissional nem uma família perfeita. Ser um homem que teme a Deus. Rapazes, vocês estão ouvindo isso? Vocês que ainda vão se casar? Homens, vocês estão ouvindo isso? Buscar a felicidade sem seguir a receita divina não vai funcionar. Um homem não conseguirá ser feliz se ele buscar a felicidade esquecendo-se do Salmo 128, versículo 1. E no verso 2, diz que esse homem, ele comerá do fruto do seu trabalho. E novamente diz: será feliz e tudo irá bem com você. A Bíblia fala que trabalho é uma bênção.
desde que ele seja dentro dos parâmetros que Deus estabelece. Porque alguns homens também perderam seu casamento, a sua casa, por causa do trabalho. Não do trabalho em si, mas porque eles permitiram que o trabalho saísse dos parâmetros que deveriam estar. E uma das bênçãos que Deus dá a um homem que teme a Ele é que esse homem sabe regular esses parâmetros. Ele sabe quando é hora dele trabalhar e derramar todas as gotas de suor pela sua família. Mas ele sabe quando é hora de parar, de descansar, de passear. É um homem que ele não vai correr esse risco de dar o melhor para a família e depois a mulher dizer: tchau, estou indo embora. E vai dividir com outro tudo que ele conquistou para ela. Ou os filhos, frustrados e revoltados, tiveram as melhores roupas, fizeram os melhores passeios internacionais, mas depois não querem saber dele. Então, o salmista diz: olha, o homem que teme ao Senhor vai ser um homem feliz. O homem que teme ao Senhor, ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, mas o trabalho não vai destruir o seu casamento. O trabalho não vai afastá-lo da família. Não vai fazer com que ele use o trabalho como desculpa para não observar aquilo que o apóstolo Pedro fala aos homens. Homens, vivei a vida comum do lar. Um homem que só trabalha não consegue viver essa palavra, viver a vida comum do lar. Tudo é entregue à esposa. A administração da casa é só com a esposa. Educação dos filhos, criação dos filhos é só com a esposa. Todos os problemas, porque eu trabalho para colocar o melhor aqui dentro de casa. Ótimo. Mas a obrigação de um homem não é só isso. O papel de um homem num casamento e numa família não é só isso. Então, o salmista, primeira coisa que ele diz: olha, homem, se você quiser ser feliz, seja um homem temente a Deus. E você vai colher alguns benefícios. Primeiro deles, você vai ser um homem que vai regular a sua força de trabalho, a sua vontade de vencer, de ter sucesso, de crescer, para abençoar a sua família, mas você vai regular isso dentro dos parâmetros divinos. Isso não vai destruir você, nem a sua família, nem o seu casamento, nem a comunhão com os seus filhos. Mas aí ele vai falar então de filhos, de esposa e de filhos, tá? Primeira coisa, então, que eu quero mostrar é o seguinte. No Salmo, tem todos os membros possíveis de uma família convencional. Fala primeiro do líder, o esposo. O esposo como líder. Depois fala da esposa como a alegria da casa. E os filhos como o futuro do lar. Tá? Mas eu lembrei, eu queria que vocês, todos vocês, especialmente os homens, pudessem ver o que acontece numa família quando a criança se converte primeiro, quando a mulher se converte primeiro ou quando o homem se converte primeiro. Então, passa aí, por favor. É bem interessante. Pode passar? Aí. Então, a Vanessa está ali. Olha que coisa interessante, Vanessa. Quando uma criança se converte, assume um compromisso com Cristo, com a igreja. Vovó, me leva para a igreja. Mãe, me leva para a igreja. Ela quer vir para a igreja. A probabilidade da família vir também é apenas 2%. Agora, quando a mulher se converte primeiro, a coisa muda, cresce bastante, não é? Então, quando uma mulher assume um compromisso
com Deus, quando ela quer se envolver com a igreja, com o povo de Deus, a chance dela ganhar sua família sobe para 17%. Agora, olha quando o homem se converte primeiro. Uh, 93% de chance de vir a família dele toda, a esposa e os filhos. Agora, traz isso para o Salmo 128, verso 1. O diabo sabe que você é a chave, mas ele não quer que você tome posição. Rapazes solteiros, você é a chave. Case-se já sabendo disso. Você tem que casar já assumindo essa posição. Salmo 128, verso 1. Como que o homem vai esperar uma atitude espiritual da sua família que ele mesmo não tem? Pare e pense nisso. Você que é homem, como você quer uma atitude espiritual da sua esposa e dos seus filhos que você mesmo não tem? Como você quer um relacionamento com Deus, um compromisso com Deus da sua esposa e seus filhos que você mesmo não tem? Você é o líder. O líder é mais ouvido com os exemplos que ele fornece do que com as palavras que ele diz. E o homem que teme ao Senhor, ele impregna essa influência em toda a sua casa. Porque as atitudes deste homem que teme ao Senhor são diferenciadas. Ele tem um padrão de comportamento, um padrão de conduta diferenciado. E isso traz estabilidade para a família, estabilidade espiritual, estabilidade emocional. Isso torna uma família feliz. Ele é feliz porque teme ao Senhor e isso faz com que sua esposa seja feliz, seus filhos sejam felizes. Felicidade, biblicamente, está mais relacionada a posições e atitudes do que a conquistas na vida. Pode ser um homem de renda pequena, mas porque ele teme ao Senhor, ele tem um lar feliz. Pode ser um homem de renda elevada, mas sem temer ao Senhor, é cada um para o seu lado. Ainda mais agora, que isso é perfeitamente possível acontecer numa família. É ele no seu futebol, a mulher nas suas redes sociais, os filhos em outra, só moram na mesma casa e só têm o mesmo sobrenome, mas na prática não é uma família. Quando o homem entende o seu papel, a relevância desse papel, a importância desse papel, tudo muda. O que o diabo tem feito nos dias de hoje é o homem entregar essa liderança à esposa. E a esposa, por outro lado, inconscientemente abraça e diz: esse poder me foi dado, a ninguém eu entrego de volta. E a repercussão, além dele ter um equilíbrio perfeito sobre a dimensão de lazer e trabalho, de não deixar que isso, que é uma coisa boa, se torne ruim, há uma repercussão no lar, que o salmista fala aqui, que aí vai para a esposa. Espiritualmente, a esposa, diz o salmista, que ela vai ser dentro de casa, no interior da casa, ou seja, no centro da família, a videira frutífera. E a videira, para Israel, é símbolo de alegria. Então, o homem que teme ao Senhor não vai ter uma esposa moada, sorumbática, cabisbaixa. É, ela vai ser a alegria da casa. E realmente, irmãos, essa é uma habilidade mais feminina do que masculina. Tá?
até porque a característica do homem é bem diferente, é de regras, é de normas, é certo e errado, né. Mas a mulher, ela é a alegria da casa e Deus nos fala: "Olha, homem, vale a pena. Olha o resultado do seu trabalho. Olha as habilidades que eu vou entregar à sua esposa. Ela vai ser a alegria quando a família entra para viajar no carro. Ela vai ser aquela que, vai ajudar a coordenar a bagunça familiar, todo mundo ali, ela, o marido, os filhos, a alegria da casa. Talvez podemos pensar hoje de manhã, será que homens com um nível de temor a Deus tão baixo, não há um quê de responsabilidade em não ter uma esposa tão alegre como poderia ser dentro dos planos de Deus? Será que quanto mais o homem teme a Deus, maior essa alegria estaria no coração da esposa? Até porque uma esposa liderada por homem temente a Deus, ela não tem muito com o que se preocupar. Não quer dizer que ela não vá orar, não quer dizer que ela não vá aconselhar, mas ela sabe quais são os princípios que regem o coração do seu marido. Temor a Deus. Ela sabe que as suas decisões não são pensando no seu prazer próprio, no seu benefício pessoal apenas, mas ele pensa no coração de Deus e no bem-estar da família. É muito mais fácil ser liderada, ser submissa, quando o marido é um homem temente a Deus. Não é apenas crente, não é apenas membro da igreja, ele é temente a Deus. Ela percebe, ela vê nele que ele é um homem que teme ao Senhor, respeita ao Senhor, procura honrar o Senhor. E depois, então, ele fala sobre os filhos, no verso 3, faz uma outra comparação. A esposa, videira frutífera, alegria na casa, e os filhos, rebentos da oliveira. É, e aqui, essa, essa comparação é, tem o objetivo de mostrar os filhos com o benefício de ter um pai temente a Deus e a mãe alegre no lar, eles vão obter força, eh, eles têm a força para vencer o mundo que coloca medo em qualquer um. A oliveira é muito resistente. Os filhos no lar, que o pai é temente a Deus e que a mãe é alegre, o salmista está dizendo o seguinte: olha, a personalidade desses filhos ela é formada com uma resistência diferenciada de um lar que não tiver um casal com essas características. A oliveira, ela é muito longeva, é muito resistente. E está falando então dos benefícios que esse lar vai gozar. E fala no verso 3 da comunhão dentro de casa. Porque fala então que esse homem, marido líder, a esposa, a alegria da casa, e os filhos, o futuro do lar, reunidos à mesma mesa. Tá? Mesa é lugar de comunhão. Como é que foi o seu dia? Bateu papo? Como é que está você? E a comunhão na família fica mais fácil quando, sobretudo, começa com o líder as coisas serem acertadas. Não começa a cobrança, começa com o exemplo. O homem que teme ao Senhor vai ter uma esposa como videira frutífera, vai ter filhos como a oliveira, e a família em comunhão. A família conversa entre si.
E no quarto, então, ele fala: olha, isso é uma tremenda bênção, o homem, como líder, entender isso e assumir essa posição. Ele fala assim: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Dizendo o seguinte: essa é a maior bênção que o homem pode conquistar na sua vida. Temer ao Senhor e o como esse temor ao Senhor vai refletir na sua casa. Ele diz então, esse homem também vai ser um bom cidadão, versículo 5, porque ele tem bênção de Deus na sua casa, mas ele deseja a prosperidade da sua cidade. E no verso 6, ele fala da terceira geração de uma família. Então ele falou do marido como líder, a esposa como alegria, os filhos como futuro, e ele fala agora dos filhos dos filhos. Fala, outro benefício do homem que resolve temer ao Senhor é ver os seus netos nascerem, seus netos crescerem. Como uma frase que eu gosto é que ter avô e ser avó é comer a sobremesa da vida. Né? Você brinca, se diverte, mas o compromisso é dos pais. Né? Outro dia, lembrando dessa frase, o pastor Ramiro mandou uma fotinha, ele falou: pastor, estou comendo a sobremesa da vida, ele divertindo lá com os netos. Né? É, então, o homem que teme ao Senhor, finalizando, no mínimo, ele vai influenciar a terceira geração da sua vida. Ele influencia a primeira, filhos. Ele influencia a terceira, filho dos filhos. Então, eu quero convidar todos nós a ficarmos em pé para nós orarmos. E sempre que eu lembro que eu posso, no mês de maio, nós temos um momento como esse que eu vou fazer agora, porque como eu compreendo a importância de um homem na família, sempre no mês de maio eu chamo os homens para virem à frente e orar por eles. Né? Eu sei que o nosso desafio não é pequeno. Homens casados e solteiros podem chegar à frente. Nosso desafio não é pequeno. Mas tudo que Deus pede de você, Ele está disposto a te capacitar.